Você acha que sabe como é o rosto de um manipulador? O cinema, as séries e a cultura pop nos ensinaram a temer o psicopata clássico, frio, calculista, aquele indivíduo que não sente absolutamente nada pelos outros. Fomos treinados para fugir de pessoas agressivas, arrogantes e que demonstram uma ausência total de empatia. Essa é a regra básica de sobrevivência que todos conhecemos. Mas a psicologia comportamental moderna descobriu uma anomalia. Eles descobriram um predador muito mais letal, complexo e invisível. Alguém que não se encaixa nesse perfil óbvio e espalhafatoso. Alguém que, na verdade, é o exato oposto do que você espera de um inimigo. Hoje, no Trauma Sombrio, vamos dissecar a mente de um perfil psicológico que está aterrorizando pesquisadores e terapeutas. O empata sombrio. Diferente de tudo o que você já viu, este manipulador tem a capacidade genuína de entender o que você sente. E é exatamente por compreender a sua dor com perfeição que ele sabe o lugar exato onde deve enfiar a faca. Se você já conviveu com alguém que parecia ser o seu melhor amigo, o parceiro ideal, ou o colega de trabalho mais compreensivo do mundo, mas que no final te destruiu de uma forma cirúrgica e inexplicável, preste muita atenção. Você pode ter sido a presa perfeita de um empata sombrio. E você precisa aprender a se defender agora. Para entender o tamanho desse perigo, precisamos analisar como a empatia funciona no cérebro humano. A maioria das pessoas acha que a empatia é uma coisa só, uma virtude pura. Mas a neurociência divide a empatia em duas categorias completamente diferentes: a empatia afetiva e a empatia cognitiva. Essa divisão é a chave para desmascarar o monstro. A empatia afetiva é a capacidade de sentir o que o outro sente. É quando você chora ao ver alguém chorar. É o contágio emocional. Se o seu parceiro está sofrendo, o seu corpo físico também sofre. Essa é a empatia que gera compaixão. Já a empatia cognitiva é puramente mental. É a capacidade de entender intelectualmente o que o outro está sentindo, sem necessariamente sentir a mesma coisa. É uma habilidade de leitura de dados. Um detetive, por exemplo, usa a empatia cognitiva para entender a mente de um criminoso, mas ele não sente pena do criminoso. O psicopata clássico e o narcisista maligno geralmente têm níveis muito baixos das duas empatias. Eles são cegos emocionais. Mas o empata sombrio possui um cérebro perigosamente configurado. Ele tem níveis baixíssimos de empatia afetiva, mas possui uma empatia cognitiva extremamente alta, muitas vezes superior à média humana. Ele lê você como um livro aberto. Ele entende a sua linguagem corporal, os seus medos e as suas inseguranças. Ele sabe exatamente o que te faz sorrir e o que te faz desmoronar. Mas como ele não sente a sua dor emocionalmente, ele não tem nenhum freio moral que o impeça de usar essa informação contra você. É como dar a planta de segurança do seu banco nas mãos do melhor assaltante do mundo. O pesquisador Alexander Summit, que cunhou o termo empata sombrio, descobriu que esses indivíduos combinam os traços da tríade obscura da personalidade com essa alta leitura emocional. A tríade obscura é formada por 3 componentes letais: o narcisismo, o senso de superioridade e direito, a psicopatia, a frieza e a ausência de remorso, e o maquiavelismo, a manipulação estratégica visando o próprio ganho. Quando você junta esses 3 traços sombrios com a capacidade de ler emoções perfeitamente, você não tem um agressor comum. Você tem um franco atirador psicológico. E o método de ataque deles é absolutamente assustador. Como o empata sombrio age na vida real? A primeira fase do ataque é o espelhamento. Quando eles entram na sua vida, seja em um relacionamento amoroso, em uma sociedade de negócios ou em uma nova amizade, eles não tentam dominar o ambiente gritando ou exigindo atenção. Eles observam. Eles mapeiam ativamente as suas carências. Se você é uma pessoa que valoriza muito a lealdade porque já foi traído, ele se apresenta como a pessoa mais leal do universo. Se você se sente incompreendido e sozinho, ele senta do seu lado, olha no fundo dos seus olhos e diz exatamente as palavras que você esperou a vida inteira para ouvir.
Ele cria uma conexão emocional artificial que parece magia. Você abaixa todas as suas armas. Você pensa: finalmente alguém me entende. Finalmente encontrei minha alma gêmea ou o parceiro ideal. Mas aquilo não é uma conexão real. É um download de dados. Ele está hackeando você. Uma vez que ele ganha a sua confiança absoluta e as chaves do seu mundo interno, a segunda fase começa: a extração. O empata sombrio começa a usar a empatia de forma maliciosa. Diferente do narcisista estourado, que te insulta na frente dos outros e tenta te diminuir abertamente, o empata sombrio te destrói com luvas de pelica. Ele usa o sarcasmo inteligente, a ironia sutil e a manipulação através da culpa. Tudo disfarçado de cuidado. Ele pode dizer algo como: eu acho incrível como você tem coragem de usar essa roupa. Eu nunca conseguiria, mas em você fica interessante. É um insulto encapsulado em um falso elogio. Ele sabe que isso vai acionar uma insegurança que você confidenciou a ele meses atrás. E quando você reage, quando você se sente mal e questiona o comentário, ele usa a empatia novamente para te desarmar e te fazer parecer louco. Ele muda o tom de voz para o de uma pessoa preocupada e diz: nossa, você está tão sensível hoje. Eu só estava tentando te elogiar. Você sabe que eu sou a única pessoa que se importa com você de verdade. Percebe a sofisticação do veneno? Ele te machuca intencionalmente. Percebe a sua dor perfeitamente. E então veste a máscara de curandeiro para te ajudar a lidar com o ferimento que ele mesmo causou. É uma tortura psicológica em looping. Eles são mestres em uma técnica chamada guilt tripping, que é o ato de manipular você através da culpa. Como eles leem as suas emoções perfeitamente, eles sabem exatamente como virar a mesa em qualquer discussão. Se ele comete um erro grave no trabalho e você o confronta, no final da conversa, de alguma forma inexplicável, é você quem está pedindo desculpas. Ele chora, se for preciso. Ele se faz de vítima com uma performance digna do Oscar. Outra característica assustadora do empata sombrio é a gestão da reputação. O psicopata comum costuma deixar um rastro óbvio de destruição, e muitas pessoas percebem que ele é um problema. O empata sombrio, não. Ele é extremamente charmoso, prestativo e benquisto pela sociedade. Ele é aquele chefe que todo o departamento adora, mas que transforma a sua vida, a portas fechadas, em um inferno silencioso e solitário. Ele é o parceiro amoroso que todos os seus amigos elogiam, dizendo: você tem tanta sorte de ter alguém tão compreensivo. Essa imagem pública impecável faz parte da armadilha. Quando você tenta denunciar o abuso, quando você tenta explicar para as pessoas que está sendo manipulado e destruído por dentro, ninguém acredita em você. As pessoas dizem: mas ele é tão bom, você deve ter interpretado mal. O isolamento da vítima é total e absoluto. A dissonância cognitiva que isso gera na sua mente é devastadora. Você passa a duvidar da sua própria sanidade. Como a pessoa que te conforta é a mesma que te sabota. O seu cérebro não consegue processar informações contraditórias tão perfeitas. É por isso que vítimas de empatas sombrios demoram anos para sair do relacionamento ou da empresa. Elas ficam paralisadas na confusão mental, esperando que a versão boa e empática do agressor volte. Mas aquela versão nunca foi real. Era apenas uma máscara moldada com os seus próprios desejos. Então, a pergunta crucial é: como você se defende de um predador que é capaz de ler a sua mente? A resposta está na filosofia estoica e no domínio prático das próprias fronteiras emocionais. A única maneira de derrotar um empata sombrio é cortando o suprimento de dados que ele usa para te mapear. Você precisa aprender a fechar a torneira emocional. O filósofo Epicteto ensinava que as pessoas não podem nos ferir. O que nos fere é a informação e o poder que damos a elas sobre as nossas próprias emoções. O empata sombrio precisa que você seja um livro aberto. Ele precisa das suas reações passionais, dos seus desabafos longos, das suas confissões de fraqueza. A sua defesa número 1 é o que a psicologia militar chama de
Disciplina de informação. Pare de entregar munição ao inimigo. Quando você estiver lidando com alguém que a sua intuição, aquele radar no fundo do seu estômago, aponta que é perigoso, torne-se opaco. Profissionalize a relação. Se ele perguntar sobre os seus medos, responda com banalidades inofensivas. Fale sobre o clima, fale sobre o trânsito, fale sobre tecnologia. Não deixe que a conversa desça para a camada profunda da sua alma. Mantenha o diálogo estritamente na superfície, onde a água é rasa. Quando ele tentar aplicar o sarcasmo sutil ou a crítica disfarçada de elogio, não reaja com raiva e não tente se justificar. A justificativa mostra que a flecha dele acertou o alvo. Em vez disso, aplique a técnica da pergunta de desmascaramento. Olhe nos olhos dele com uma expressão fria e neutra e pergunte calmamente: qual é o objetivo exato de você me dizer isso agora? Repito, qual é o objetivo exato? Essa pergunta é letal. Ela quebra a dinâmica da emoção e força o manipulador a ir para o campo da lógica. O empata sombrio odeia ser forçado a explicar a própria tática a sangue frio. Ele vai tentar fugir rindo, dizendo que era brincadeira ou que você está sendo dramático. Não ceda. Mantenha a expressão neutra e o silêncio pesado. O silêncio, como já vimos antes, é a criptonita de qualquer manipulador que sobrevive de reações. Outra tática de defesa fundamental é observar as incongruências microcomportamentais. O empata sombrio consegue imitar a empatia através de palavras brilhantes, mas o corpo dele sempre comete deslizes mecânicos. Observe como ele trata as pessoas de quem ele não precisa. Como ele fala com o garçom? Como ele age quando uma vantagem não está em jogo? A verdadeira empatia é um estado de ser constante. A empatia falsa é apenas uma ferramenta ligada e desligada sob demanda. Se você perceber que a gentileza dessa pessoa aparece apenas quando ela quer algo de você ou quando há plateia assistindo, o sinal vermelho deve soar imediatamente. Além disso, confie no cansaço do seu próprio corpo. Interagir com pessoas autênticas, mesmo as mais difíceis, pode gerar atrito, mas não gera exaustão mental severa. Conviver com um empata sombrio é como estar com um vampiro de energia. Você sai de uma conversa com ele sentindo-se esgotado e confuso. Essa confusão não é um problema de cognição da sua parte. É o seu sistema límbico lutando contra um vírus psicológico. O seu corpo biológico sabe que aquela pessoa é perigosa muito antes da sua mente racional admitir o fato. O instinto humano foi forjado ao longo de milhares de anos para detectar predadores. O problema é que, no mundo moderno, o predador não tem dentes afiados. Ele veste terno, fala manso e sorri. Nós precisamos parar de romantizar as relações humanas. A bondade cega e incondicional é uma armadilha que a sociedade vende para criar presas fáceis. O respeito incondicional só deve ser dado a si mesmo. O respeito dos outros deve ser conquistado com atitudes consistentes ao longo de anos, não com semanas de conversa intensa e conexão mágica. Velocidade em intimidade não é destino, é uma tática de sequestro emocional. Corte a necessidade desesperada de ser compreendido por todo mundo. É esse vazio interno, essa sede absurda de validação, que atrai o empata sombrio para a sua vida. Quando você aprender a se validar sozinho, no silêncio do seu próprio quarto, você deixará de ser um alvo interessante para eles. Manipuladores não caçam fortalezas impenetráveis. Eles caçam castelos que deixaram a ponte levadiça abaixada para qualquer visitante. Abrace o desconforto de desconfiar. Muitas vezes as pessoas dizem: se eu agir assim, vou ficar paranoico e não vou me entregar a ninguém. Ser cético não significa fechar o coração para o amor genuíno ou para a amizade verdadeira. Ser cético significa ter um filtro na porta da sua mente. Significa avaliar o comportamento das pessoas com uma métrica de segurança antes de lhes entregar o acesso ilimitado aos seus gatilhos emocionais. A melhor vingança contra um manipulador altamente inteligente não é tentar expô-lo ao mundo. Lembra que a imagem pública dele é perfeita? Tentar derrubá-lo perante os outros
só vai te fazer parecer louco e vingativo, jogando o jogo que ele quer. A verdadeira vitória, a destruição silenciosa de um empata sombrio, é a remoção fria e não anunciada da sua atenção. É cortar o fluxo. Eles sobrevivem da ideia de que são vitais para a sua estabilidade psicológica. Quando você simplesmente retira a sua emoção da mesa, vira as costas e segue a sua vida focado em ser excepcional no seu trabalho e nos seus projetos pessoais, a mente deles entra em colapso. Eles não suportam a indiferença. A indiferença é a maior prova de que as habilidades de manipulação deles falharam miseravelmente em você. O mundo é complexo, e a mente humana é o lugar mais escuro e inexplorado do universo. Mas nós não somos vítimas passivas do destino. O conhecimento sobre a psicologia sombria não serve para nos tornar mais tristes, mas sim para nos armar com o antídoto correto. Um antídoto que cega os predadores que cruzam o nosso caminho. Mantenha os seus olhos abertos e a sua mente blindada por fatos. E agora, quero ouvir a experiência da nossa comunidade. O espaço de comentários deste canal não é apenas para gerar algoritmo, é um arquivo de sobrevivência. Você já cruzou o caminho de um empata sombrio na sua vida adulta, no trabalho ou num relacionamento? Aquela pessoa que te compreendia perfeitamente, apenas para usar isso como arma depois? Qual foi o sinal que te fez finalmente acordar da ilusão? Escreva a sua história aqui embaixo de forma anônima, se preferir. Ao compartilhar o seu relato, você ajuda a validar a intuição de milhares de outras pessoas que estão presas na dúvida neste exato momento. Se esse conhecimento estratégico salvou a sua energia hoje, verifique se você está inscrito no Trauma Sombrio. Nós quebramos o código dos manipuladores. Comente abaixo a frase da nossa alcateia para marcar a sua presença. A minha intuição não falha. Nós não pedimos desculpas por sermos alertas e difíceis de enganar. Eu sou o Trauma Sombrio. Controle a sua emoção, observe as incongruências e até o próximo relatório.